Graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas quero trazer hoje um pouquinho de estudo, né? Um pouquinho de crescimento espiritual, porque tem muitas coisas que a gente tem que conferir junto, porque as pessoas sempre perguntam as mesmas coisas e como elas não adquirem as respostas, né? Então eu procuro salientar esse tipo de coisa, conferindo dentro da palavra e mostrando onde está escrito. A pergunta que vem sempre me fazendo, e muitas vezes se torna cansativo, a gente ficar repetindo, repetindo, repetindo. Então, vamos fazer assim. Você grava o vídeo, guarda ele bem direitinho. Se você gostar, passa para outras pessoas, para elas se esclarecerem também. Mas eu vou dizer para você onde está tudo que eu falo, como eu sempre faço. E aí, se você não precisa escrever, é só prestar atenção, você vai cada vez tendo mais tempo para poder ficarmos juntos, né? A pergunta é o seguinte: se Caim matou Abel, foi para a terra de Nod, casou e teve filho com quem? Dizem assim, porque se só existia Caim e Abel. Para que a gente possa saber a resposta dessas situações, vamos então para o começo de tudo. Abro no livro de Gênesis, capítulo 1, e eu vou ler para vocês e juntos a gente vai estudar, vamos pensar, e isso fica muito mais legal. Diz assim, ó: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em Gênesis 2, 20, 21, bom, a gente acabou de ver aqui no primeiro que ele criou o homem e mulher. Agora vamos para Gênesis 2, 20 e 21. Tudo está ligado. E é interessante que a gente vai poder conseguir ver certas coisas que nunca passou pela sua cabeça. Deu o nome o homem e a todos os animais domésticos, aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Bem, se não se achava porque existia. Então, quando Deus fez o homem, fez a mulher, não foi Eva que ele fez, foi outras mulheres. Está aqui escrito, já deixei aí escrito para você. Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Agora aqui nós temos uma situação muito interessante. Veja bem, nós damos, então, agora, quando Deus criou Eva, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então ele resolveu, já que ele descobriu que não era bom o homem viver só, criar para ele uma auxiliadora idônea, uma mulher que fosse auxiliadora, que fosse aquela que estaria junto com ele, uma companheira. Então veja só que interessante, porque isso aí também me chamou a atenção, porque eu queria saber por que se o homem era tão importante assim, por que o diabo não atacou ele, foi atacar a mulher? E aqui me responde isso, é só uma questão de raciocínio. Bom, o nosso Deus fez o quê? Como está no capítulo 1 de João, Evangelho de João, que no início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, ele deixa bem claro isso aí. Ok, primeiro ponto. Todas as coisas, o que é? Todas as coisas são o quê? Os universos, as galáxias, os sistemas solares. Encontrou um planetinha, como diz a palavra, sem forma e vazia, botou o seu espírito e ali ele fez o homem, sua imagem e semelhança. Então veja que é bem interessante, porque quando ele diz que para a mulher ele pegou da costela de Adão e deu carne, como está no livro dos ossos secos lá de Ezequiel, quando ele fala o quê? Pegou os ossos, e aqui com a Eva ele já tinha mostrado isso, e aí o que ele fez? Encheu de carne, fez músculos, fez nervos, fez pele, e depois botou o seu espírito e viveram. Então veja que tem uma diferença muito grande aí. A obra-prima da mão de Deus foi o homem, sim. Foi um diamante que Deus fez. Mas a mulher, ele não pegou do pó da terra, pegou da obra-prima da sua mão. E ela
foi feita da onde? Foi feita da costela de Adão, que já tinha o Espírito de Deus. Então, se você for olhar lá no Evangelho de João, capítulo 1 também, versículo, se eu não me engano, 18, diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no meio do Pai, esse lhe deu a conhecer. Veja bem, a mulher é um ser que é a imagem e semelhança de Deus. Veja como a palavra de Deus é rica. Ela é a imagem e semelhança de Deus e gera vida dentro de si, como Deus, como eu acabei de ler, que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio. E aí acontece uma coisa assim, que em todo o planeta só existe um ser, em todos os universos, galáxias, constelações, sistemas solares, só existe um ser que é a imagem e semelhança de Deus e que gera vida dentro de si, como o próprio Deus. Isso é no planeta todo. Pode ser a religião que for, pode ser a tribo que for, pode ser o que for, mas quando a mulher dá um filho, todo mundo diz o quê? Ela deu a luz. A palavra de Deus é rica. Vamos entender que se o homem é um diamante, ela é um brilhante. Então entenda que estamos chegando no Dia das Mães. Tu tens um presente que Deus te deu. Mas vamos voltar lá a Caim e Abel agora, senão a gente vai indo para tudo quanto é lado, porque é assim que eu faço mesmo. E aí, Gênesis 3,16. A mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás a luz. Veja bem, em meio a dores darás a luz. Multiplicarei sobre modo as dores da tua gravidez. Multiplicou o quê? O que já existia. Então, já existia. Ele, zangado, chateado, porque ela desobedeceu a Deus e comeu da fruta do conhecimento do bem e do mal, tadinha, porque ela não tinha maldade, né? Mas desobedeceu. Ele multiplicou as dores da gravidez. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará, ou seja, se comporte. Vamos lá. Agora vamos para o 4, 10 e 11, porque a gente precisa chegar lá em Caim e Abel, né? E disse Deus: que fizestes? Está falando com Abel, com Caim. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Opa, a voz do sangue? Porque sangue é alma, não é espírito, como dizem para vocês. Sangue é alma, o espírito é de Deus. Mas o nosso sangue é o que tem o nosso DNA, o nosso sentimento, onde tem todas as situações que são o arquivo de toda a tua genealogia. É a tua alma. Isso é uma outra história que nós vamos ver depois. E agora, maldito, pois sobre a terra serás, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Foi aí que o planeta foi amaldiçoado, quando se derramou o sangue de Abel, o sangue de um justo, o sangue de um puro. Esse é o mistério da cruz, por isso que só podia ser Jesus. Somente Jesus poderia pagar o preço. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Opa, terra de Nod. Onde é a terra de Nod? Já tinha mulheres, você viu, naquilo que a gente leu. Agora, me manda para a terra de Nod. Mas você sabe onde é a terra de Nod? Terra de Nod, terra de Nimrod, terra de Sinear, terra de Babel, a Babilônia. E onde é isso hoje? Iraque. E aí acontece uma outra coisa muito interessante, porque um dia eu estava assistindo a Al Jazeera, que é uma TV de lá do Iraque, né? E ele mandou um recado, o Bin Laden, para o George W. Bush. Falou: tu não sabe o que você fez. Tu não sabe o que você fez. Eu falei: ué, o que ele estava falando para ele? Eu não entendi e fui pesquisar. Afinal de contas, eu queria entender. Aí comecei a ver que nunca ninguém venceu uma guerra contra o Iraque. Nunca. Em toda a história do planeta, nunca.
porque tem aquelas cavernas, isso hoje talvez seja diferente, né? A tecnologia aumentou, nós estamos no final do tempo, estamos começando a entrar em Apocalipse, então a coisa é diferente. Mas fiquei tentando entender isso, né? E aí me chamou a atenção e fui pesquisar, né? Aqui os homens não falam, mas após este ataque do Iraque, então foi revelado o porquê do recado. Foi dado aos Estados Unidos. Um tipo de anjo, veja bem, muito importante, responsável por coisas importantes demais, foi revelado aí. E eu fiquei também, como vocês vão ficar, meu Deus, eu nunca ouvi falar disso. Claro, você já ouviu falar de querubim, de serafim, de anjo, de arcanjo, de anjo do Senhor, mas esse anjo, você nunca ouviu falar. Zacarias 5,5, veja bem, vai ter gente dizendo para você que o pastor Otávio fala heresia. Não fala isso para ninguém, não, nem para você mesmo, porque na realidade eu só falo o que está escrito na palavra de Deus, por isso eu dou aonde eu leio, tá? Zacarias 5,5, eu vou ler de 5 a 11. Saiu o anjo que falava comigo e me disse, tá? Falando com Zacarias, né? Levanta agora os olhos. O que é isto que sai? Eu perguntei, que é isto? E ele me respondeu, é um efa que sai. E disse ainda, isto é a iniquidade em toda a terra. O anjo falando para Zacarias, isto é a iniquidade em toda a terra. E Zacarias ficou como eu e você, atônito, Eis que foi levantada a tampa de chumbo e uma mulher estava sentada dentro do efa. Então, o efa é aquele vaso grandão que tem uma asa de cada lado, uma alça de cada lado para a gente segurar, e ali dentro tinha uma mulher. Agora, por que também a tampa era de chumbo? Chumbo é o único elemento que a radioatividade não toca, mas também é outro assunto. Olha só, prosseguiu o anjo, isto é iniquidade, e a lançou para o fundo do Eva, cuja sobre a boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos, vi e eis que saíram duas mulheres. Olha, ele olhou, Zacarias olhou e viu que saíram duas mulheres. Olha a revelação. E havia vento em suas asas. Duas mulheres com asas, é anjo, anjo. Eram como asas de cegonha, e levantaram um efa entre a terra e o céu. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo, para onde elas levam o efa? E respondeu-me, para edificarem aquela mulher uma casa na terra, de semear, e estando esta acabada, ela será posta ali, em seu próprio lugar. Por isso Bin Laden falou o que falou por George W. Bush. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, a partir daquele tempo, a terra começou a ficar cheia de podridão, cheia de porcaria, assim como foi nos dias de Noé. Será na vinda do Filho do Homem. Tem mais. Assim, o mistério de Mateus 24, 12 foi revelado. Mateus 24, 12, olha só. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Então, na realidade, a situação todinha é essa aí. Tem muita coisa para a gente falar para você. E eu vou parar por aqui, porque já estamos aqui em 14 minutos e pouco, né? E aí fica muito pesado, mas eu tenho um recado de Deus para você, que Ele mandou todo pastor falar e não se fala. Mas, da próxima vez, pela misericórdia de Deus, vamos falar um pouco mais sobre a mulher, porque o recado vem de uma mulher e para uma mulher. Deus abençoe você. Foi um privilégio estar na presença de Deus com você. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.